Fala, rapaz, e tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e aqui eu estou de novo com o Vinzão. E aí, Vinzão, como é que você tá? Às suas ordens, Mestre Pedroca. Ah, maluco, agora sim. Vinzão, pra quem não conhece, eu duvido que tem alguém que tá ouvindo aqui que não conhece ele, Vinzão é do Game Chinchilla, ele é também o narrador, o Dungeon Master do Jogando RPG aí, que terminou a sua terceira temporada, cara. 3 anos. 3 anos foram? Vocês fizeram mais tempo, não? O canal surgiu... 2016, 3 anos. Então, 3 anos. Então, em 3 anos, 3 temporadas. Cara, que jornada, hein? Que jornada. E hoje a gente tá aqui pra poder falar justamente sobre essa jornada, cara. Quero saber dessa jornada, coisas de backstage, como que foi pra vocês terminar isso, o processo de produção, de pós-produção e também projetos futuros. A gente vai falar aí sobre tudo isso hoje aqui no podcast. Então, primeiro, cara, 3 anos mestrando na mesma aventura, 3 anos na frente da câmera. E aí, como é que foi isso pra ti? Cara, é uma experiência diferente. Não... Em parte ela se assemelha a uma mesa real de RPG, em parte ela não se assemelha. É outra vibe, né? É outra vibe. Tá. Tipo, enquanto que numa mesa real eu tenho... sei lá, eu narro uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias. Então eu tenho um tempo pra coordenar, pra pegar as histórias dos meus jogadores e inserindo aos poucos na campanha que eu tô querendo narrar. No Jogando RPG, a gente tem um problema de cenário pra fazer a gravação e com câmeras, né? Então, por sorte, a gente gravou tudo na minha casa antiga, eu não moro mais nela, mas a gente gravou tudo na minha casa antiga, então a gente não pagou cenário pra gravar. Mas você tem que manter o cenário arrumado, você não pode desarrumar ele e gravar de novo semana que vem, porque vai ter coisas desreguladas e tal. Sim. Então a gente gravava, as 3 temporadas a gente gravou tudo numa lapada. Caralho. E foram muitas e muitas horas de gravação, velho. Você participou de uma gravação. É verdade. E você percebeu. Aquele ali foi uma diária de gravação. Agora imagina a terceira temporada que foram 7 diárias. Um pouco puxado, eu diria. Foi bastante puxado. Elias faz milagre na edição pra gente não parecer tão cansado quanto a gente estava. Mas é exaustivo, a gente aprende, a gente fala, não, vamos ficar até tarde na próxima, e a gente fica até tarde na próxima, porque é sempre assim. E porque, cara, RPG, é difícil não ficar até tarde na próxima. Sim, é foda. Exato, você quer continuar. Exatamente, exatamente. E quantos episódios foram ao total? Tipo, primeira até o final da terceira temporada. Olha, a primeira nós tivemos 18 episódios. A segunda nós tivemos 28 ou 27. Eu vou botar 28 aqui por... Tá. Sei lá. E a última, que foi essa agora, nós tivemos 37, mais um de brincadeira, que foi o 1º de abril. Uhum. Então, 38, mas eu vou botar 37 porque brincadeira não conta. Tá, beleza. Ao total foram 83 episódios. E quantos dias de gravação? Quer dizer, horas? Dá pra pensar em horas? A primeira temporada, quando a gente gravou ela, o Elias veio da audiovisual. Ele jogou RPG quando ele era moleque, mas ele veio da audiovisual, não necessariamente do RPG. Sim. Então, a forma que ele quis conduzir a primeira temporada foi mais como um produto audiovisual do que um produto de gameplay. Sim. Afinal de contas, no fim das contas, o argumento final foi dele. Sim. Tá. O que acontece? A gente grava a partida inteira jogando. Não foi roteirizado, nada foi roteirizado. Uhum. E ele, como diretor, corta o que ele quer, edita o que ele quer e no final entrega o argumento final, o produto final, né? A gente gravou 4 ou 5 diárias na primeira temporada. Foram 4 diárias. Não, foram 4 ou 5 diárias. E no total deu 18 episódios de aproximadamente 10 a 15 minutos cada. Tá. Então, muita coisa foi cortada. Sim. Foi cortada. Muita coisa. Puta que pariu. Bastante coisa mesmo, velho. Sim. Em termos de horas,
a primeira temporada você consegue maratonar em 2 horas e meia. É praticamente um filme longo. É verdade. Se tu sentar, tu consegue ver, tipo, numa só, assim. Numa só. Ela é muito rápida, muito metralhada, sabe? Sim. E aí a gente escutou muita gente nos comentários falando, pô, podia ficar maior. Pô, teve episódio de 10 minutos na primeira temporada, sabe? Bem pequeno. Podia ficar maior, podia meia hora e tal. Aí a gente falou, olha, acho que 20 minutos é um tamanho bom pra isso. 10 minutos eu também senti que ficou meio corrido, meio acelerado. Aí a segunda temporada foram 28 episódios de aproximadamente 20 minutos. Já pra maratonar já são 12 horas e meia. Já é consideravelmente mais. Ficou bem maior. Então, é isso, cresceu bastante o tamanho. A produção ficou muito maior. As ilustrações começaram a mudar, as rolagens começaram a mudar. Depois de uma primeira temporada se vendo na câmera, você vê alguns vícios que você tem, tanto como mestre como ator. Então você muda a sua estética, você aprende a gesticular mais, a descrever mais. Né? É um exercício interessante você se gravar como mestre e depois... É bem bizarro. É bem estranho. Tem horas que tu olha assim e tu fala, caralho, velho, o que eu tô fazendo, tá ligado? Exato. Cara, que vergonha. Mas é isso aí. Mas assim, o bom também é que, como vocês editaram a partida também, assim, enquanto... Como é que eu vou dizer isso? Enquanto obra, é mais fácil de acompanhar ela, sabe? Tipo... Sim. Tu consegue acompanhar uma noção de pensamento inteiro, até uma história a ser contada inteira, tá ligado? Como entretenimento, talvez seja mais interessante justamente por causa disso, né? Essa era a nossa ideia. Uhum. Que eu acho que o RPG ele é pra ser jogado, sabe? Sim. Transformar essa experiência numa experiência audiovisual requer alguns truques. Uhum. Requer que você faça o entretenimento. Então, por exemplo, eu não sou consumidor de stream de RPG. Sim. Porque eu começo a assistir e me dá raiva porque eu queria estar jogando. Sim. Aham. Né? Então, eu acho difícil acompanhar streams longas como Critical Role, até o do próprio Azecos, já tentei. Às vezes eu acompanho mais pelo carinho que eu tenho pelos jogadores do que pelo RPG em si, para acompanhar a história. Né? Então, a gente pensou, cara, vamos empacotar isso pro YouTube? Como que a gente faz isso? Uma sessão de RPG numa stream, que dura 4 ou 5 horas, viram 5 a 7 episódios pra gente, picotados. Uhum. Né? A pessoa vê, ele trocou de camisa, então foi porque trocou a diária. E aí fica mais digerido, e se você somar 4 a 5 episódios, você vai ter aí quase 3 horas de episódio, às vezes até 3, 4 horas, que seria a íntegra do negócio, só que dá muito mais trabalho pra gente editar. Bota fé. A gente sentiu um pouco isso com, tipo, Skyfall. A gente optou por deixar cru, assim, sabe? Não, vamos deixar cru, fazer o produto inteiro cru, assim. Mas tem horas que a gente tá assistindo e fica, pô, a gente poderia ter feito cortes, entendeu? Tipo, você tem essa possibilidade, você não tá ao vivo, entendeu? Então são sempre coisas que você vai vendo e aprendendo. Mas e o por trás das câmeras? Porque vocês tinham a equipe de jogadores, quantas pessoas estavam fazendo a produção técnica? O Elias era o editor, ele também tava dirigindo no set. Mas e o resto? Câmera, microfone e todo o resto? Na primeira temporada, nós tivemos o Elias e um brother, César, que é irmão do Vitor, que joga de Jonas. O Elias controlando as duas GoPros, né? Uma virada pros jogadores e uma pra mim. E o César também controlando as baterias das câmeras, não sei o que lá, olhando ali de relance o que tava acontecendo, enquanto a gente jogava. Só, essa foi a produção. Caralho, tá. Na segunda temporada a gente teve o Léo. O Léo que entrou pro Game Chinchilla. Aí o Léo já tava ali dando um apoio pro Elias. O César também foi em algumas diárias pra ajudar. Ele ajuda com regra, tipo assim... César, eu não lembro essa regra aqui. Lê aí pra mim rapidão no livro. Aí o César lê ali rapidão. Volta pra mim. Aí todo mundo entendeu? Beleza. Volta Segue a jogar. Uhum. E o Elias arranca fora esse pedaço. Sim, a mágica da edição. A mágica da edição. Irmão. E na terceira a gente... Foi a mesma coisa. Foi Elias, Léo... e o César apareceu raramente, assim.
A Amada ajudou muito depois que a Hope. Depois que a Hope saiu da mesa. A jogadora Amada ajudou bastante. Do lado de produção. Tá, massa. Show de bola. E agora sobre história. Primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada. Enquanto mestre, você imaginava que a história poderia correr desse jeito? Sim e não. Eu gosto de deixar... Como é a síntese do meu cenário? É que os jogadores trilham o próprio caminho deles. Se um jogador quiser virar mal, eu quero virar o deus da matança. Eu quero virar o deus... Inclusive eu tive um jogador no passado que o deus da matança matou os pais dele naquele ritual que ele fez. Né? Caralho. Então ele falou, como é que eu faço pra matar o deus da matança? Eu tenho que fazer um ritual igual, desafiar ele e matar ele. Então esse jogador começou a meio que caminhar em direção a virar o deus da matança. Caralho. Porque ele quer matar o deus da matança. Sinistro, tá? Sinistraço, na real. Então, tipo, se os meus jogadores falam, eu quero virar malvado, eu quero começar a virar traidor e tal, eu permito isso pra eles. Tem consequências, eles vão sentir isso, né? E é meio que algumas coisas que acontecem no jogando RPG. Eles começaram a trilhar um caminho, alguns jogadores trilharam alguns caminhos escusos. Escusos, complicados. Tá, beleza. E aí assim, o que acontece? Eu tento manter o mais próximo possível de uma sessão de RPG normal. E a primeira temporada, o Elias não falou nada. Eu narrei ela do começo ao fim do que eu tinha preparado como mestre. Na segunda temporada, o Elias conversou comigo antes de todas as sessões. E aí ele perguntou, o que você vai fazer hoje? Eu falei, pretendo botar os jogadores aqui, eles vão entrar no navio, vão pra lá, vão fazer isso, vão fazer assado. Aí o Elias, tá faltando aqui algum conflito, por que você não bota um motim nesse navio? Aí eu, bem pensado. Então assim, o Elias ele palpitava... Massa, ele dava... bom, ele fazia uma tipo de direção nesse ponto de criar umas curvas nos episódios também. Exato. Tá, porque às vezes ele via que o meu roteiro podia funcionar bem pra mesa de RPG, mas não necessariamente bem pra um produto audiovisual. Sim, claro. Às ele vezes media na cabeça... Esse episódio eles vão fazer compras na, tipo, cidade. Foda-se que eles vão fazer compra na cidade, tá ligado? Ninguém quer ver isso, exato, tá. Exato. Bota fé. Tem que botar um conflito aí, tem que botar alguém pra passar e roubar eles. Aí agora o episódio de compras fica mais interessante. Sim. Né? Uhum. Essa é uma linha muito tênue, né? Porque, tipo, você vai usar alguma coisa que tá vindo de fora, bem Deus Ex Machina, em certo ponto, mas ao mesmo tempo é uma mesa de RPG. Nada impede de alguém roubar alguma coisa. Exato. Sim. Exato. Massa. Animal. E agora sobre sistema e jogo. Vocês jogaram quinta edição desde o primeiro episódio, né? Estavam jogando D&D quinta edição. Tinha alguém que nunca tinha jogado D&D na mesa? Na primeira temporada, a jogadora Jéssica, que inclusive nos abandonou a partir da segunda, ela nunca tinha jogado nem RPG. Caralho, foi uma primeira vez mesmo. Primeira vez mesmo. Tá, animal. A gente pausava para explicar coisas básicas para ela, como ficha, dados, entre outras. Tá, louco. Já as meninas, a Luísa e a Amada, elas, quando a gente chamou elas pra segunda temporada, a gente entrevistou umas 20 garotas. Caraca, sério? Sério, a gente entrevistou umas 20 garotas e acabamos optando pelas duas. Primeiro porque a Amada já era minha amiga há um tempo e a Luísa era amiga da Amada. Então elas se apoiariam caso... Sim, em cena também, se fosse o caso. Exatamente. E eu já tinha narrado pra Amada, há muito tempo atrás eu narrei pra ela uma campanha de D&D 3.0 ou 3.5, antigaça. E eu já sabia mais ou menos como ela jogava, eu achava legal. Chamei ela, a Luísa veio junto, e eu narrei pra elas antes da gente jogar a quinta edição. Pra tirar dúvidas, pra deixar elas mais confortáveis com os meninos, pra elas já entenderem um pouco de mecânica e tal, e elas chegarem na mesa já pronta pro D&D. Animal, que foda.
E tu já tava jogando D&D Quinta há mais tempo já? Já. Eu já tava narrando D&D Quinta... Não, mentira. O D&D Quinta edição, eu comprei os livros um dia antes da primeira temporada. Ok. Eu tava jogando o D&D Next, né? Que eles liberaram Sim. de graça, como playtest. E tem muita coisa esquisita no D&D Next lá. Nossa, não, é bizarro. É bizarro. Mas o D&D Quinta mesmo, eu comprei os livros na véspera do Jogando RPG. E tu comprou para o Jogando RPG? Para o Jogando RPG. Caralho, tá. Animal. Que massa, cara, que massa. Tipo, é massa ver que de certa forma vocês estruturaram também a aventura, a jogatina de vocês pra, tipo, aventura, né? Foi uma, tipo, experiência nova pra algumas pessoas, né? Foda, Sim. velho. Que animal, Foi que bem animal. divertido. O EOL, o Luca, nunca tinha jogado D&D Quinta. E aí eu tive que, inclusive, ajudar ele a lidar com as magias, né? Porque mudou o sistema de casting na quinta edição. Mas os outros já tinham jogado comigo. E é massa que isso comprova também, de certa forma, que, tipo, o tipo, D&D Quinta é altamente friendly pra novos jogadores, né? Super. Ele é bem simplificado. Saiu um pouco de ser simulacionista. Não que D&D já tenha sido simulacionista. Sim, Mas ele é muito simplificado, muito friendly. E não é à toa, né? Que os números dele estão mostrando aí que é um estouro, tipo, sucesso. um absurdo, né? Não é à toa que é um absurdo, né? Que foda. Que animal. E, cara, sobre agora... Bom, vocês finalizaram jogando RPG. Tipo, vocês fizeram a terceira temporada. Vocês conseguiram encontrar um final pra história, de certa forma, sem dar muito spoiler, porque eu também não vi ainda o final. Sim. Ela tipo assim, quem assiste a primeira, a segunda e tipo, a terceira, tem a sensação de uma história que se fecha? Sim. Tá, beleza. Sim, a história se conclui. Tá. A gente falou isso antes do começo da terceira temporada, que a terceira temporada seria a maior e a última temporada de Jogando RPG. Tá. Ao longo da terceira temporada, a gente foi vendo que a gente queria fazer mais temporadas. Ao longo da terceira temporada, mestrada, inclusive, não só quando a gente publicou os episódios, a gente também foi vendo, eu fui falando, Elias, eu quero continuar mestrando, cara, eu quero continuar narrando, tem muita história pra falar do meu cenário ainda, saca? E aí o Elias também foi concordando e tal, ele falou, não, vamos concluir essa história na terceira temporada, deixar alguns pontos soltos, algumas pontas soltas para caso as pessoas queiram assistir mais Jogando RPG, mostrar pra gente que elas querem consumir mais Jogando RPG, e aí se rolar realmente uma grande demanda, a gente tenta emplacar uma quarta temporada. Tá. Essa era a ideia. Era essa a ideia. Que animal. E acho que sim, pelo sucesso da terceira, tudo indica que a quarta edição, it's upon us. It's upon us. O que tá planejando pra quarta edição? Então, agora entrando no momento que a gente agradece que o Elias não tá aqui. Olha, pra quarta temporada, eu tenho muitos planos em termos de lore. Ok. Que eu não posso falar aqui, mas eu digo que aquele conteúdo, no podcast passado que eu falei que existe um ponto pivotal do meu cenário que eu não posso mencionar, por enquanto, Tá. já vai começar a quarta temporada depois jogando esse ponto na cara do espectador. Ok. Então, é tipo assim, pô, tá aqui, o cenário agora, existe um cenário anterior a isso e um cenário depois disso. Oh, Certo? damn. Tá, beleza, ok. A gente vai ter outras vibes então. Isso, E é um cenário muito mais maduro depois que eu falo esse ponto. Porque as pessoas vão até conseguir rever o Jogando RPG e perceber a influência daquilo em tudo. Tá. Beleza. Vamos deixar assim, Em termos de se vai acontecer a quarta temporada ou não, aí é um problema à parte. Tá. Porque o Jogando RPG consome da nossa vida horas de trabalho equivalentes a um trabalho integral. Sim. Tipo, se fosse fazer, seria justamente isso, né? Se tu for pensar o tempo de, tipo, trabalho, né? Sim, a mão de obra de edição, não tô nem dizendo a produção, gravar é a parte mais fácil, saca? Sim. Mas aí, após edição, cara, é muito trabalho, é 30, 40 horas por episódio.
É muita sabe? coisa, é muita coisa. É realmente Não, muita coisa. 140 horas de uma pessoa, o Elias. Sim, Agora que a gente só dividiu dele, só dele. e aumentou, tipo, porque o Léo faz o som, o Bunda faz as animações e as rolagens, o Elias faz todo o argumento. É muito trabalho. Saca? A gente não consegue entregar da forma que a gente vem entregando gratuitamente. Sim, teria que ter outra coisa. Tipo, É. de certa forma, em algum momento, sempre chega nisso, né? Acho que com Skyfall não foi muito diferente, só que a gente começou direto assim. Então, isso mostra também que tem uma hora que a gente chega num, tipo, um problema que é a questão financeira, cara. A gente vai ter que pagar pra poder fazer as coisas, e a gente não tem esse dinheiro, então é uma possibilidade, né? Exato. Então existem duas possibilidades e as duas são incertas pra gente tentar ter uma quarta temporada. A primeira, que eu acho que é bem difícil, é da gente bater a segunda e a terceira meta do nosso Catarse. Tá. A nossa terceira meta do Catarse, ela é de R$12.000 por mês. Tá. Entendeu? É uma quantia grande, bem grande. Bem grande. Se a gente bate essa terceira meta, está garantido um jogando RPG por semestre. Caralho. Por semestre com ela batida? Ou só... Com ela batida. Ah, tá. Com ela batida. Ela Não, mas a gente já calculou que depois de 3 meses com ela batida, a gente começa a produção do jogando RPG. Tá, beleza. Que daí já rola de tipo, produzir. E vocês estão atualmente em quanto? Estamos com 3.000. Tá. Batemos beleza. hoje 3.000. Bateram hoje 3.000. Massa, parabéns. Obrigado. Massa, né? Vocês finalizaram a tipo, campanha, tudo fica, tipo... Faz sentido, né? As coisas vão, tipo, se acumulando. Vai aparecendo mais coisas. Sim. Ainda tá muito longe da gente conseguir bater isso. A gente pensou numa meia meta também, que é a segunda meta, ela é 5.500, a gente já tá muito mais perto de bater ela. E aí, assim, cabe uma discussão com o Elias ainda. O Elias acha que não rola, eu acho que rola, dependendo de quanto a gente consegue simplificar, fazer tipo um spin-off por semestre, que é uma diária de gravação só. Que é uma diária. E aí vai dar 7 episódios, 5, 6, 7 episódios. Sim. E aí consegue fazer o esquema. Que massa, cara. Pô, então tem aí uma, tipo, perspectiva de uma quarta temporada que apareça em algum momento futuro próximo. Sim. Esse é o primeiro método, né? Esse é o primeiro método. E o outro? O outro método é fazer que nem vocês fizeram. Um financiamento tudo ou nada. Sim. Tá? A gente tá pensando ainda se a gente vai apostar nessa. Vai fazer parte do nosso brainstorm quando a gente sair pra viajar e repensar todos os rumos do Game Chinchilla. Sim, porque vai ser um processo de pensamento, né? Sobre tudo. Sim. É ver se fica justo, porque às vezes a gente pensou numa quantidade aqui, mas você bota isso na planilha pra ver os nossos gastos e custos. Agora a gente não tem mais a minha casa, então... E não que a minha casa era bom, porque ela era vazada. Sim. Então tem que pagar diária de um lugar pra gravar, eu gostaria de pagar cachê pros jogadores. Sim. Sabe? Entre várias outras coisas. Ainda que o custo de produção não é barato. A gente teve todos esses problemas. Mesmo fazendo tipo, financiamento coletivo e conseguindo, a gente não conseguiu. Tipo, eu tive que tirar muito dinheiro do bolso ainda, sabe? Exato. Exato. Quando você planilha tudo, você vê que... Nossa, que quantia imensa! Sim, mas você tá pagando mixaria pras pessoas pra conseguir produzir. Claro, imagina. Mas, cara, bom saber que pelo menos tem aí duas possibilidades, duas maneiras diferentes disso, tipo, acontecer. E o que a gente pode saber sobre o que tu tá planejando em termos de história e cenário? A gente vai se passar na mesma região? Não vai? Eu pretendo que se passe na mesma região, porque eu preciso concluir a história desta região. Ah, legal, tá. Então seria realmente o da história da região, né? Sim. Tá. Concluir a história dessa região, aí a gente pode brincar em qualquer região da ferradura. Animal. Mas é importante dar um ponto final, né? Sim, eu quero dar esse ponto final, principalmente apresentando o cenário da sua forma madura para as pessoas. E os pós-cataclismas, etc., que devem ocorrer ao longo disso. Quero, sim, envolver os personagens do Jogando RPG original numa quarta temporada. Não necessariamente a gente vai envolver os jogadores, talvez como convidados especiais. Ok. Tô falando tudo aqui do achômetro. Sim, claro. Uma zona cinzenta que vai passar por isso. Sim. Mas
Pelo menos essa é a postura que eu estou indo pro nosso brainstorming. A gente vai debater com a equipe e eu posso ser convencido do contrário. Brainstorm é isso, né? Toda a ideia é válida, né? Sim. Animal. E é isso, vamos ver como é que vai ser, né? Eu adoraria chamar convidados pra jogar uma 4ª temporada. Opa, aqueles... Opa. Né? Inclusive convidados que talvez já tenham personagens dentro da ferradura. Opa. A Capivara manda abraço. E, cara, mas massa que saber que tá nessa, tipo, perspectiva, na verdade, de produção, né? Não é tipo assim, vamos fazer ou não, é o que a gente precisaria pra fazer. É outra discussão, né? Isso. Massa. Isso. Fico contente, cara, porque acho que um monte de gente acompanha, um monte de gente gosta, um monte de gente quer saber, quer ver. Então, massa saber que vocês estão também querendo produzir, porque no fundo é isso que a gente quer ter mais jogando RPG, a gente quer ter mais Game Chinchilla. Sem dúvida vai ser animal, velho. Muito foda. Nossa, eu ia ficar muito feliz se desse. Se não der, a gente vai tocando com o que dá. E aí tem sempre outras opções, outras coisas que se quer fazer, mas eu tenho bastante fé que vai dar certo, cara. E acho que vocês vão tomar melhor decisão administrativa aí, porque eu sei que vocês também manjam disso, então sei que isso vai acontecer. E tenha certeza, cara, que também se, tipo, Skyfall rolou, foi muito que a gente olhou pra vocês e falou, pô, o que eles fazem que dá certo que a gente nunca conseguiu fazer? Vamos fazer assim. Então é legal que a gente vai sempre se ajudando e, né, tentando sempre puxar o outro, né? Sem dúvida, com certeza. Animal. Cara, então, o que você quer deixar de recado final? Lembrando que tem uma galera que vai ver isso no YouTube depois, tem uma galera que vai ouvir no podcast depois, além da galera que está nos vendo ao vivo aqui na Twitch. Cara, vou deixar de recado final o jabazinho básico. Dali. Se a pessoa que tá escutando ou assistindo não conhece o Game Chinchilla, passa lá. É uma campanha de fácil digestão, porque os episódios são curtos, rápidos, entregam só o entretenimento do RPG. Você não vai ver a gente olhando livro, procurando regra e tal. E se você gostar muito da gente, já conhecer o nosso trabalho, já gosta do Game Chinchilla, considere nos apoiar, porque você está ajudando o Game Chinchilla a continuar existindo e continuar entregando conteúdo de qualidade praticamente gratuito para vocês. Eu digo praticamente porque os apoiadores têm acesso a algumas coisas a mais de recompensas. Mas para todo mundo que assiste a gente no YouTube é gratuito. E sempre será gratuito. Que animal. Show de bola, cara. Show de bola. Então, os links estão aqui no descritivo do vídeo e também do podcast. O Vinzão pode colocar no chat depois se ele quiser. Ou também eu pego e dou um Ctrl+C, Ctrl+V nervoso aqui. Mas, não mais, é isso aí. Vinzão, muito obrigado por topar gravar esses 2 episódios. Foram episódios mais longos aí do que o planejado. Mas é porque é muito assunto bom pra gente ficar falando sobre. E acho que não vale a pena cortar, tem mais aqui falar mesmo. Eu sou muito prolixo também, me desculpa. nada. Aconteceu isso com o Balbi, com o Didi Braguinha, cara, com o Pug. Todo mundo que eu gravo podcast, normal, é sempre o podcast mais longo. Normal, velho, normal. Mas é massa, cara. É sempre bom. Eu fico sempre curioso, interessado. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo também. E é isso aí. Se você tá ouvindo esse podcast, temos também no YouTube. Se você está vendo esse podcast, temos o podcast no Spotify, no iTunes, onde mais for. E é isso aí, a gente grava aqui na Twitch, nós vamos continuar na Twitch, agora a gente vai fazer um gameplay de um outro jogo muito maneiro, Children of Morta, mas vamos nos despedir do Vinzão. Vinzão, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, Pedroca, e pode chamar quantas vezes quiser. Vamos chamar mais vezes sim, com certeza. E é isso aí, é muito nóis, é very much we, e até a próxima.